0,45%, ou seja, eu estou falando de menos de 1% do total das pessoas que são contribuintes do imposto de renda e, portanto, poderiam se valer dos incentivos fiscais, de fato fazem uso desse tipo de mecanismo, né? Então gera uma certa perplexidade, né? O que está acontecendo entre nós? As organizações sociais, elas são responsáveis por garantir o desenvolvimento crítico, da massa crítica de uma sociedade. Não existe governo progressista suficiente sem sociedade civil organizada. Ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Uma teia que move no dia a dia esses esforços todos. Em diversos países do mundo se incentiva as doações de pessoas físicas para organizações que trabalham para o interesse público. O governo está olhando para a sociedade e falando assim, olha, a gente vai criar mecanismos para compartilhar o poder de decisão de alocação de recursos que o Estado tem com indivíduos. Ao invés de a gente incentivar as doações, então, pô, se você doar uma OSC, você vai receber um benefício fiscal por isso no seu IR, maravilha. Só acontece isso se é um projeto aprovado, com uma lei de incentivo específica, tem toda uma regra, né? Mas poderia ser muito mais simples, você podia ter incentivo para doar e acabou. Você não tem um incentivo de dizer, olha, eu vou te abater o imposto daqui e dali, quer dizer, você tem na área de cultura, você tem na área de infância, mas você não tem para filantropia, para várias causas como um todo. A gente tem lei do esporte, lei da cultura, lei da oncologia, lei da pessoa com deficiência, lei da criança e do adolescente. Quer dizer, o doador tem que saber um pouquinho sobre cada uma delas, ou tudo sobre cada uma delas, e se a causa dele é meio ambiente, ele não pode doar com incentivo fiscal, se a causa é direitos humanos, ele não pode doar com incentivo fiscal, e por aí em diante. Nós no Brasil criamos incentivos e depois a gente tende a deixá-los um pouco escondidos. Então, por exemplo, se você for buscar hoje nos portais governamentais, campo do governo federal, você não vai encontrar uma área, quer dizer, onde haja reunido informações sobre incentivos, quais são os projetos ou organizações autorizadas a recebê-los, né? O indivíduo que não esteja já inserido nesse campo vai ter muita dificuldade de por onde ele trafega, encontra informações e consegue fazer isso de forma simplificada. Mas, para além dessa parte de comunicação, há problemas do ponto de vista legal também, né? Quando você tem pessoas que doaram para um fundo de criança e adolescente, por exemplo, e por problemas de envio de recibo do fundo, não sei o que, cai na malha fina. Isso acontece muito. Então, se você doou e cai na malha fina um ano, você não vai doar nos próximos. Para se valer do incentivo, a doação tem que ser feita até o final do exercício fiscal anterior, ou seja, até o final do ano anterior, 31 de dezembro. O problema é que as pessoas só vão apurar o imposto de renda agora no mês de abril. Teria que ter um ajuste de facilitar, ou de pelo menos pensar o timing do momento onde você faz a renúncia fiscal, né? Porque quando você vai fazer a declaração, você fala, poxa, podia doar, você já perdeu o prazo. O que a gente precisa? A gente precisa pegar todas essas leis e criar uma única legislação, um único ordenamento, onde quem vai escolher para qual organização eu vou doar e qual organização que vai me dar o direito ao incentivo fiscal é o doador, não é o governo. A lógica do governo é dinheiro público, então eu tenho que controlar o dinheiro público. Só é dinheiro público quando entra no caixa do governo. Enquanto eu tenho a opção de abater do meu imposto para fazer uma doação, o dinheiro ainda é meu. E eu tenho que ter essa opção de forma livre.
o governo criar mecanismos que facilitem essa aproximação pode ter um efeito muito importante, não só pelo recurso arrecadado naquele momento, mas por fomentar esta cultura de doação, ou a ideia de que pessoas físicas podem apoiar causas de interesse público. Assim como o cidadão pode deduzir despesas com médico, com dentista e assim por diante, que bom também se ele puder deduzir uma parte, né, das doações que ele fizer a organizações da sociedade civil. Então é um sinal que o Estado brasileiro vai estar remetendo a toda a população no sentido de isso é algo positivo, é algo importante para nós como uma nação.